Olá, meus queridos, graça e paz, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a nossa vida, que o Senhor Jesus abençoe em nome de Jesus, que Deus faça, que Deus renove as nossas forças, a minha, a sua e a do povo de Deus. Eu quero ler para você uma história que eu tenho certeza que você já ouviu a história de José no Egito. José era um rapaz sonhador, um rapaz que tinha sonhos, Deus dava sonhos a José. E por causa dos sonhos de José, ele pagou um preço muito alto. Por causa dos sonhos dele, por causa que Deus o escolheu, por causa que o seu pai tinha um amor, né, ali especial por José. Ele pagou um preço altíssimo. Perceba que durante a trajetória da vida de José, os irmãos dele tramavam como destruir José, como tirar José da situação, como tirar José, vamos dizer assim, da jogada, né? Vamos dizer assim. Porque eles acreditavam que se ele tirasse José da situação, eles seriam beneficiados. Seriam eles que iriam desfrutar de tudo aquilo que já estava reservado para José. Mas a história não é assim. A história não foi bem assim. Eles fizeram, eles lutaram, eles armaram uma cilada. Eles armaram um cenário para destruir a vida daquele homem, daquele rapaz, daquele sonhador. Mas Deus, o Senhor, Ele sabe tudo. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de prestar conta um dia. Todas as coisas, tudo está no controle de Deus. Todas as coisas estão no conhecimento, está dentro daquilo que Deus determinou. Nada foge dos planos de Deus. Tem situações na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que a gente fala, meu Deus, mas como que o Senhor permite uma situação dessa, Senhor? Como que o Senhor permite uma situação dessa? Como que eu vou agora sair de uma situação de tramóias, de armações, de situações? Senhor, como que o Senhor permitiu que aquela porta fechasse? Como que o Senhor permitiu que aquela pessoa fizesse isso comigo? Como que o Senhor permitiu? Calma, a história ainda não acabou. Eu disse para você na história de Davi que toda história tem um começo, tem um meio e tem um fim. A história não acabou. Deus não perde o controle de nada, meus irmãos. Deus não perde o controle de absolutamente nada. Calma. Por mais que a gente, como humanos, seres humanos, limitados, pecadores, imperfeitos, por mais que nós venhamos a nos desesperar, achando que a situação acabou, que agora não tem mais jeito, agora realmente acabou tudo, por mais que fuja do nosso controle as coisas, não foge do controle de Deus. E é nesse momento, nesse exato momento, que a gente tem que acreditar, que a gente tem que confiar, que a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Não podemos perder a nossa fé. É nesse exato momento que nós devemos colocar os pés no chão, não se deixarmos levar pela emoção, não nos deixarmos levarmos pela, sabe, até pela razão, né? Você tá ali, você sabe que você não fez, que você não é aquilo. José sabia que ele não era, né? Aquele prepotente que os irmãos dele colocaram ali, falaram que ele era. Ele sabia muito bem que ele não era aquele prepotente, aquele arrogante, e ele sabia quem ele era, mas eu tenho certeza que por algum momento José talvez possa ter ficado desesperado, quando ele viu a vida dele virar de ponta cabeça. É assim que nós somos humanos, nós somos seres humanos limitados. É difícil quando a gente vê a nossa vida virando de ponta cabeça. É difícil quando a gente vê a nossa história, a nossa vida, sabe? Tudo o que a gente fez, colocando todas as coisas nas mãos de Deus, tudo que nós fizemos com amor, com carinho, com gratidão, é difícil. A impunidade, né? É algo que machuca o coração. Acredito que machucou o coração de José também. Mas olhe, percebam que a história não terminou ali.
que a história não terminou com ele naquele buraco. Os irmãos levaram, jogaram ele dentro de um buraco. Passava ali a caravana, né? Uma caravana que ia para o Egito. E ali eles então pensaram, vamos vender ele, porque daí ele vai embora, nunca mais aparece e a história dele acabou aqui. Mas eles só estavam cooperando para o bem de José. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que palavra difícil da nossa compreensão. Como é difícil a gente entender isso. Como que tudo vai cooperar para o meu bem, Senhor? Sim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Sim, a resposta é essa? Então fica tranquilo. É muito difícil a gente manter a tranquilidade. É muito difícil a gente manter o equilíbrio. É muito difícil a gente manter, sabe, a gente tem sede de justiça. A gente quer que aconteça do dia para a noite. A gente quer que Deus faça assim, Senhor, faz assim e mostra e faz. Mas Deus tem o tempo dele. Deus tem o modo dele trabalhar, Deus tem, você entendeu? Então calma, calma, isso aí não acabou, né? Está quase acabando, mas saiba de uma coisa, Deus é um Deus de justiça. Sabe o que aconteceu? Lá no versículo 39, lá no capítulo 39 de Gênesis, nos diz assim: E foi levado José ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado. E o Senhor estava com José, e foi o homem próspero, e estava na casa de seu senhor, egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o. Então ele pôs por mordomo na sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera mordomo em sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o Senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos seus da casa estava ali. E ela pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes nas mãos dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em suas mãos e fugia para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-me um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. O texto é extenso, mas se faz necessário para que você entenda como Satanás é astuto. O diabo não perdeu a sua essência da maldade, da astúcia, da manipulação, da mentira. Não. O diabo, ele é sagaz, ele é astuto. Ele sabe exatamente a hora certa, cada passo
cada ação, ele calcula tudo muito bem calculado. Ele age com uma frieza muito grande e ele não tem pressa, ele espera o momento certo. A Bíblia diz que todos os dias aquela mulher falava com José: vem deitar comigo, deita-te comigo, todos os dias. E ele então fazia-se, né, de surdo para não ouvir aquelas palavras. Todos os dias, acredito que ele orava e pedia a Deus: Senhor, livra-me, porque ela era mulher do seu Senhor. A gente entende, né, que ela era mulher de um eunuco, um homem castrado, um homem que não tinha o órgão genital. Ela tinha seus desejos ali, né, sexuais, as suas vontades, mas ela tinha que respeitar o seu marido, respeitar a sua casa e respeitar os seus servos também. Mas quando uma pessoa não tem Deus na vida, quando ela não tem temor a Deus, ela não respeita a família, ela não respeita os amigos, ela nem tem amigos, né? Tem pessoas que são colegas, ela não respeita nem a si mesmo, ela não respeita ninguém. Ela é uma pessoa sem escrúpulo, ela é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa que só pensa no seu prazer, nos seus momentos de prazer. E é assim que ela estava ali, querendo que José cedesse aos seus encantos, cedesse às suas vontades. E ele todos os dias dizia: não, não, não. Mas um dia, estando ela só em casa, e ele foi fazer os seus serviços ali da casa, ela segurou. O diabo deve ter falado com ela: é agora, vai, que agora vai dar certo. Ele então foi segurado por aquela mulher, pelos vestidos ali, pelos vestes, pelas roupas de José. Ela segurou nas roupas de José e naquele momento então ela quase que ali houve, né, um ato violento ali. Acredito que praticamente houve sim, mas ele saiu correndo, ele deixou aquelas vestes, ele deixou aquela roupa na mão daquela mulher, ele deixou as provas que Satanás queria que tivesse. Imagine você e eu. Olha que situação que José está. José está dentro da casa de um homem que o comprou e Deus era com José e aquele homem viu que aquele homem era diferente. Potifar viu que José era um homem de Deus. E Satanás não quer derrubar quem não é de Deus. Quem é de Deus, quem é de Satanás, né? Ele deixa lá, fica à vontade, não tem problema. Agora, quem é ameaça para o inferno, Satanás luta, faz, implanta, arma cenário. Ele fez tudo. Ele armou todo o cenário para que aquela mulher fizesse exatamente o que ela fez. Ela estava agora com as roupas, com as provas incontestáveis de um homem que fugiu para não pecar contra Deus, para não pecar contra o Senhor, o seu Senhor, e para não pecar contra si mesmo, contra o seu próprio corpo. Mas é a palavra da mulher dele, de Potifar, é as roupas de José, são provas muito fortes contra ele. Quem é que não vai acreditar? Quem que não vai acreditar que aquele homem fez aquilo? Será que eu e você, vendo uma cena daquela, será que nós acreditaríamos em José? Quando ele, em lágrimas e prantos, dizia: eu não fiz nada, mas as roupas estão aqui nas mãos. A mulher está gritando, dizendo: socorro, olha que esse homem está zombando. Ele tentou me agarrar, ele tentou sim contra a minha, né? Ele tentou contra mim, tentou me violentar, tentou me me violentar, tentou me violentar, tentou, saiu. Ele tentou contra a minha virtude, sei lá, contra a minha, né? Enfim. Mas ele estava ali aos prantos dizendo: não, eu não fiz isso. Você acreditaria que ele não fez? Vendo as provas ali, todo o cenário armado, você acreditaria que ele não fez? Será que fosse nos dias atuais e José tivesse, né,
as redes sociais aí, ele mostrasse, fizesse um vídeo dizendo, gente, eu sou inocente, eu não fiz. Mas a mulher de Potifar, com as vestes, mostrando, olha aqui, gente, ele fez sim, ele tentou sim me estuprar, me violentar, ele tentou sim. Qual seria a sua atitude? Escrever nos comentários, vagabundo, vagabundo sem vergonha? Como que você faz isso? O cara levou você para casa dele, confiou tudo nas suas mãos. E como que você faz isso? Como você teve coragem de fazer isso com essa mulher? Qual seria a sua atitude? Como seria o seu posicionamento? Poucos, muito poucos, talvez, né? Fossem orar, fossem falar com Deus, fossem verificar o que realmente aconteceu, né? Fosse primeiro buscar provas, enfim. Mas ele passou por isso. O senhor dele, o Potifar, quando chegou em casa e escutou o relato da mulher, olha só, lá no 15, né? E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantara a minha voz, deixou suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, que o seu senhor voltou, até que o seu senhor voltou para casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o seu servo, o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que levantando eu a minha voz, isso é o relato dela, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor, palavras que aquela mulher falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encerrados. Assim esteve ali a casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor estava com José. Será que ele conseguia ver, meu Deus, por que que o Senhor permitiu isso na minha vida? O Senhor sabe que eu sou inocente. Por que que o Senhor permitiu isso na minha vida, Senhor? Eu já fui vendido pelos meus irmãos. Eu já fui tão escarnecido, tão zombado, tão humilhado. Agora eu estou aqui preso. O Senhor permitiu que eu estivesse preso, mas em tudo Deus tem um propósito. É que na hora que a situação está acontecendo, a gente não consegue ver. A gente só quer justiça, a gente só quer mostrar, a gente só quer, sabe, mostrar que realmente não é isso, que a gente não fez, não, que isso não é verdade. Mas está aí as evidências, as provas, né? Está aí. Ela tinha provas aqui incontestáveis. Era a palavra dela com as vestes dele nas mãos. E ele foi preso. E ele ficou 13 anos preso. Mas Deus gerou uma situação, né? E aconteceu lá no 40. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei e o padeiro foram presos também. Ele teve um sonho lá. Não vou ler toda a história, que eu não quero que esse vídeo fique muito extenso. Mas isso também, Deus trabalhou nessa situação. E ele, então, né, o Deus de José, o poderoso, decifrou ali, né, interpretou os sonhos. E lá, quando ele saiu, né, o copeiro, o padeiro, quando um morre, o outro vive, e o que vive vai dar testemunho de José, vai falar exatamente o que aconteceu, vai falar exatamente o que ele participou ali, ele vai entender, então, que Deus é Deus. Ele vai entender que Deus estava preparando, e Deus dá a interpretação do sonho de Faraó, das 7 vacas magras, as 7 gordas e tal. E ele então interpretou, e o Faraó colocou ele como segundo em todo o Egito, e o tempo passou, e aqueles irmãos que fizeram mal a ele precisaram de José. Houve fome naquela terra, e eles então tiveram que ir ao Egito comprar comida, e toda aquela situação que você conhece. Então, quando os irmãos estavam sentados ali, imagine só,
ele, então, a Bíblia diz que tem uma parte que José se levanta para chorar, porque ele vê ali os seus irmãos, e quando os seus irmãos conhecem, quando os seus irmãos ficam sabendo, eles nem conheceram José, mas quando ele fica sabendo que José, que era o seu irmão, eles então pediram perdão. Pediram perdão, lá no 45, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, por isso ordenou, fazer sair daqui a todo homem, assim ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou-se com sua voz, com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. José chorou, José gritou, José colocou para fora toda aquela dor que tantos anos ele carregou dentro de si, a dor de ser injustiçado, a dor de ser caluniado, a dor de ser, sabe, julgado por algo que ele nunca cometeu, algo que ele nunca fez, e ele chorou. E o choro dele, a Bíblia diz que todos, né, até fora do rei, do castelo ali, até fora daquele lugar, ouviam, os egípcios ouviam o choro daquele homem, um choro de desabafo. Ai, Senhor, imagina a dor dele. E a casa de Faraó ouviu, e disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pereçais aos vossos olhos, nem vos pareceis aos vossos olhos, porque haveis me vendido, né? Vocês não ficam tristes porque vocês me venderam para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, então, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa vida na terra, para guardar-vos em vida por grande livramento. Quando a gente entende, você não vai ver José rebatendo. Você não vai ver José, né, ali, pelo menos nas narrativas bíblicas não tem. Mas você vai ver esse homem chorando. Você vai ver esse homem colocando para fora toda a dor que carregou durante tanto tempo. Mas você vai ver ele falando: não fica triste não. Tudo que me aconteceu foi para a conservação da vida. Eu volto a repetir, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Um dia, queridos, eu costumo dizer que gerações futuras vão saber sobre mim e o Flávio. Um dia alguém vai dizer: houve um casal que ousou fazer uma obra que ninguém até então tinha feito. Esse casal foi caluniado, esse casal foi pisado, esse casal foi escarnecido, mas hoje nós estamos continuando essa obra que esse casal fez, porque alguém decidiu fazer aquilo que ninguém estava fazendo por amor ao Evangelho, por amor a Deus e por obediência a um chamado. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como que vão saber a nossa história? Como que vão saber as nossas lutas? Como que vão futuros, né? Homens e mulheres que vão fazer essa obra, como eles vão perseverar se eles souberem que nós desistimos, que nós paramos, que nós não aguentamos a pressão, não aguentamos as dificuldades e desistimos dessa obra? Não, eles vão saber, eles lutaram até o fim. Eles foram fiéis a Deus, eles foram fiéis ao Senhor, e nós estamos aqui porque um dia a semente do sangue, né, dos nossos irmãos que morreram dentro do Coliseu, dos Coliseus,
pelos leões, os nossos irmãos que morreram injustamente, os nossos irmãos que ainda estão morrendo por amor ao Evangelho e todos os outros que ainda vão morrer por amor a Cristo, né? Jesus disse, né? Não temeis vós aos homens que têm poder de matar o corpo, mas temeis a Deus que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nós precisamos ficar firmes diante da injustiça, das calúnias, das difamações, das perseguições, das acusações. Nós precisamos continuar, por mais que seja difícil. Vamos pegar os exemplos bíblicos, né? Vamos pegar, tem tantos heróis da fé que a gente pode se espelhar. José, Paulo, Estevão, que foi o primeiro mártir, tantos outros, né? E todos eles morreram por amor a Cristo. Estevão, por exemplo, morreu, né? Depois que eles fizeram um motim, fizeram encenação e todos disseram, eles estão dizendo blasfêmias, está blasfemando, então apedreja-o. E aquele moço morreu, mas ele disse, eis que vejo os céus abertos. E aí que eles tacavam pedras e matavam, mas ele viu Jesus, ele está, né? Ali com o Senhor, eu creio. Então, queridos, vamos permanecer fiéis, vamos lutar, vamos lutar. A gente erra muito e peca muito em querer se justificar. O justo, né, não se justifica, né? O justo, a gente aprende a duras penas, a gente aprende a... não, vamos esperar. Vamos ficar firme, vamos para a guerra, mas vamos com as armas certas. Vamos para a guerra com as armas espirituais, não carnais. Armas espirituais para vencer, porque são potestades, são demônios, são principados que estão, né, fazendo tudo para parar. Não é só a minha vida, nem a vida do Flávio, mas parar a obra de Deus. Deus deu vitória a José. Ficou preso, foi humilhado, foi caluniado, mas por fim Deus colocou ele por cabeça. O segundo no Egito, Faraó colocou o anel no dedo dele e ele ajudou os seus irmãos, exatamente aqueles que fizeram tanta maldade com ele. Ele entendeu que para a conservação da vida ele teve que passar por isso. Quem sabe, né? Para a conservação de tantos outros, para levantar tantos outros, eles vão saber da história de um casal que lutou até o fim, que não se acovardou, confiou em Deus e Deus fez justiça. Que Deus abençoe a todos vocês. Orem, orem por nós. Orem pelo Ministério Libertos por Deus e creiam, o Senhor é fiel. O Deus de Jacó está conosco. É o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus de toda a terra. Deus abençoe em nome de Jesus.